Olá, amores! Estamos aqui, para conversar com você sobre esse vídeo, sobre essa forma de ver o texto, principalmente esses dois tipos de texto que vocês estão aqui presentes comigo. Por exemplo, nós temos aqui o Cordel em homenagem ao Dia da Consciência Negra, do Braulio Bessa. E aqui nós temos Racionais MC, Racistas Otários, que esse aqui é o nome dele, Racistas Otário, do Mano Brown, tá bom? Ambos textos tratam de assuntos bem parecidos. Esse aqui fala justamente desse sonho de que todo mundo não tenha mais dentro de si, dentro do seu meio, do seu grupo, pessoas que tratem uns aos outros com esse sentimento, Esse sentimento de que o outro é diferente, de que o outro é pior, de que o outro é melhor. Esse sentimento de que você deve ser tratado bem, o outro deve ser tratado mal, ou coisa desse gênero. Nesse segundo texto, a gente vai ver que eles estão dando um basta, só que de um jeito mais severo, mais crítico, mais reservado, de se dar o direito de não gostar, De não gostar desse tratamento que é dado à figura das pessoas que têm a melanina diferente. Pode dizer que tem a melanina diferente. Eu não sei como que a gente pode dizer que a melanina é diferente. Isso não influencia em nada. Porém, se não influencia, por que se tratam tão mal? Por que essa falta de obtenção de espaço, de obtenção de luta, que a luta tem que ser diferente um com o outro, não é verdade? Então, esse é o primeiro passo para vocês perceberem o que está acontecendo nessas duas colocações aí, o primeiro evento. Então, vamos lá, prestando atenção um pouquinho, eu vou deixar vocês ouvirem essa exaltação sobre os dois textos. Primeiro, esse texto aqui. Preste atenção nele. Veja como trata aqui vocês ouviram ainda há pouco o mote, a colocação do Braulio Bessa. Agora vamos ouvir um pouquinho dos racistas otários, racistas otários de Mano Brown. Perceberam que os dois textos tratam do mesmo assunto? Que é a questão do racismo, que é a questão da falta de respeito? Pois bem, em virtude disso, você vai perceber também a formação do texto, a construção textual, como é que ela se apresenta, o texto em si. Veja aqui, esse aqui é construído, aqui em pequenos versos, esses versos vão construindo aqui essa estrofe. Esse daqui já vai ser um texto mais longo, apesar de que eles estão na forma também, além de ser longo, também vai estar no formato de pequenas estrofes, de estrofes separadas, Só que tem um detalhe, assim como o cordel, ele também pode
pode ser encontrado nele esse trechinho aqui, ó, que a gente chama de estribilho ou de refrão, né? Alguma coisa dessa natureza, né? Que se repete o coro, que se repete o tempo todo. No texto do Braulio Bessa não aparece esse estribilho, não aparece esse refrão, não aparece esse coro. Porém, não quer dizer que ele não tenha a mesma estrutura, ao contrário, tem. Esse aqui, por exemplo, ele é formado, ó, eu tenho um sonho, tá vendo? Ele tem 5 sílabas, né? Ele tem 5 sílabas tranquilamente, que é a redondilha menor, né? Então, ele tá dentro desse grupo que tem, no caso do texto do Braulio Bessa, ele vai ficar passeando entre as 5 sílabas e as 7 sílabas. Se você olhar o segundo verso, assim Martin Luther King, olha aí, chegou nas 7 sílabas. Né? Ele vai ficar patinando, ele vai ficar passeando nisso para poder ele conseguir ser construído em suas rimas. Né? Então, essa é a estrutura do primeiro texto. Ele é formado de redondilha maiores, redondilha menor, com por exemplo, aqui, ó, liberdade, né? Vai rimar com irmandade, esse verso aqui tá fora do lugar, certo? Ó, liberdade, ou aliás, humanidade, vai rimar com irmandade, né? E aí nós vamos ver mesa, ó, rimando com grandeza, tá certo? E assim a gente vai percebendo o som do texto inteiro do Braulio Bessa. Por quê? Porque ele vai todo o cordel vai querendo essas rimas, né? Vai querendo essa construção de rimas, vai querendo essa construção de sílabas, né? De sílabas poéticas, de sílabas que apresentam aí uma possibilidade de você estar alimentando aquilo que você quer dizer, né? Na primeira estrofe do Braulio Bessa, ele mostra o que é que a humanidade falou durante muito tempo, através das falas do Martin Luther King. Né? A mesma coisa vai dizendo aqui o Mano Brown, ele vai mostrando aqui o quê? Que as pessoas, elas temem, elas sabem que há uma indiferença com esse tipo de gente. Que gente nós estamos falando? O negro, na pessoa negra, né? Eles têm os seus direitos desrespeitados, então eles precisam viver realmente reclamando o tempo todo. E quando você é uma pessoa que reclama muito, você é taxado de chato. Né? Por que você reclama muito? Porque você não está tendo seus direitos respeitados. Se seus direitos fossem respeitados, você não precisaria estar reclamando. Né? Então, eles não necessitariam estar reclamando por causa da melanina da pele. Quando eu digo eles, eu me incluo também. Nós não devemos estar nos reclamando. Por quê? Por causa da melanina da minha pele, eu ser colocada à margem, colocada à parte, isso não é justo, isso não se deve ser concretizado, tá bom? Então, de certa forma, somos meros cidadãos e eles, o sistema. Nossa desinformação é o maior problema. Olha aí, ó, sistema e problema fazendo a rima, né? Ó, também temos aqui, ó, temem, vem, tá vendo? Temem, tem, ou vem, né? Eterno, transforma, desculpa. Você vai percebendo que entre as páginas, aliás, a linha de cada traço desse, ela é preocupada com o passo seguinte para que ela tenha esse tom, né? Esse tom de rima, né? Esse tom de rima, para que eles se entendam com a rima, tá certo? É isso aí. Então vamos lá olhar mais um pouquinho para vocês entenderem mais um pouquinho do que eles estão falando. Vamos ver. Vou passar agora, vou começar pelo o MC.
Estão vendo? Racistas otários não deixam em paz. O que é ser um racista otário? Racista e otário, ao mesmo tempo, né? Já está muito pesada a história. Racista é aquele que implica, que sofre com o outro, que dá o padecer do outro, justamente por causa disso, por causa da cor. Ou de qualquer outra coisa. Você pode ser racista de várias coisas, inclusive da cor. É preservado o sentido de dizer racista para quem se preocupa por causa da cor, diretamente. É racista também quem se preocupa por causa da sua origem. Se você é indígena, se você é branco, se você é nordestino, se você é baiano, não interessa. Se você é cearense, se você é do Rio Grande do Sul, se você é de outro país, é também racista. Agora, otário, olha o peso, o otário. O que significa ser otário aí? Alguém que não respeita o outro. Otário que não sabe o que está fazendo e ainda fica dando palpite, certo? Otário é aquele que não entende de nada, dá o palpite, reclama e ainda quer ter direitos e ser forte o suficiente para combater o que ele está falando. Quer dizer, ele é, além de racista, um otário, né? Além de racista, um Zé Ninguém. Mas que ele não está sabendo, mas por causa do poder que ele tem, que ele detém na mão, então ele faz o que ele está querendo, tá certo? É isso. Agora vamos ver no do Bessa. Pois é, vocês vejam aí que dentro do texto, né, ele começa citando Martin Luther King, né, o Braulio Bessa, e depois ele vem aqui falando, né, olha, dos reis. Talvez consciência negra tenha a cor da igualdade, de Mandela, de Rei Charles e outros reis majestade. Né? Esses reis majestade ao qual ele está se referindo aqui, gente, olha, veja bem, ó, inclui Michael, Bob e Gonzagão. Quem é Michael? Michael Jackson. Quem é Bob? Bob Marley. Quem é Gonzagão? Luiz Gonzaga. Né? Ele pegou pessoas de várias nacionalidades, de vários lugares diferentes, e que têm o mesmo sofrimento, que têm a mesma estrutura de envolvimento social, certo? Por que assim? Porque eles, talvez essa consciência tenha a cor dessa igualdade e que dê a gente, por exemplo, como Mandela, né, que foi brigar realmente pelo povo dele, que fez uma revolução no meio do povo dele e acabou sendo destaque depois que passou anos-luz dentro da cadeia por causa desse povo, né? Mas ele conseguiu, ele chegou lá. Porém, não precisamos dessa luta tão ferrenha para isso, né? Nós temos injustos julgamentos, nós os negros temos injustos julgamentos. Né? Temos aqueles que têm um preconceito velado, que recebe você simplesmente pelo fato de você aparentar não ser negro, porque você é negro, então você aparentemente não é, então você entra naquele ambiente social, não é muito chacotado, não é muito maltratado, mas está sendo colocado de lado. Não dão oportunidade para você. Então, quando isso não acontece, então você está sofrendo um preconceito velado. E ainda vão dizer assim, mas eu tenho amigos que são negros. Certas frases de efeito moral que colocam na cabeça das pessoas para dizer que elas não estão sendo tratadas como elas deveriam ser. Elas estão sendo tratadas de uma maneira igualitária, quando na verdade isso não acontece. Você chega num grupo de pessoas que tem todo mundo branco, então quando você chega lá, as pessoas já começam a se esquivar muito da sua presença, por isso, por aquilo. Tem sempre N motivos para se afastar de você, tá bom? Então, cuidado com isso, essas pessoas são as otárias que o Brau diz, elas são as otárias e que precisam deixar você em paz, que precisa deixar você na sua, é muito melhor do que você estar lá no meio daquele povo, porque, de uma certa maneira, se algo acontecer de errado, quem primeiro é apontado é você que é negro. Por isso são racistas otários, certo? E não são tratados como iguais, né? A gente tem a palavra holocausto, né? Eu vou colocar aqui pra gente essa palavra holocausto.
Espera ainda, viu? Vou caçar aqui para vocês, holocausto. Eu deixei ela bem destacada, né? Mas eu vou colocar aqui de novo, holocausto. Holocausto. Pronto. Bem aqui do lado, a gente tem, ó, holocausto, também conhecido como Shoah. Foi o genocídio ou assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século XX, certo? No maior genocídio do século XX, nós estamos no século XXI, né? Então, olha aqui de novo, ó. O que é o Holocausto? Foi a perseguição e o extermínio sistemático, burocraticamente organizado e patrocinado pelo governo nazista de aproximadamente 6 milhões, aproximadamente é porque eles não têm exatidão, tá, de quantas pessoas foram, mas como eles conseguiram chegar a um número próximo de 6 milhões, quando chegou de 6 milhões para lá, foi incontável, certo? Pela Alemanha, de judeus pela Alemanha e seus então colaboradores. O holocausto é uma palavra de origem grega que significa sacrifício pelo fogo. Então imagine uma quantidade aí dessa que vocês ouviram, né? O que seria, né, essa quantidade de pessoas queimadas, né? Imaginou aí o sofrimento dessas pessoas, né? Passando por isso, né? Qual foi a causa do Holocausto? Vamos ver. Esse massacre ocorreu como vingança dos nazistas contra um ataque da resistência soviética a um período ocupado pelos nazistas em Kiev, lá na Alemanha. Após isso, os nazistas ordenaram o fuzilamento de todos os judeus de Kiev e em 36 horas, 761 mil judeus foram fuzilados e colocados em valas comuns. Foram jogados lá como se estivesse jogando, sei o que, cocô no lixo. Tá certo? Não vou nem dizer mais que morrem, porque quando a gente tem um animal de estimação que morre, a gente tem um cuidado imenso por eles, porque a gente tem um carinho. O responsável pelo Holocausto, a maior autoridade nazista, o maior culpado pelo Holocausto foi um cara chamado Adolf Hitler. Não estava presente nos julgamentos de guerra, pois havia covardemente se suicidado, assim como vários de seus companheiros. Muitos criminosos nunca foram julgados, certo? Quanto tempo durou o Holocausto? Entre 1940 e 1942. Fome e doenças, especialmente a febre tifoide, mataram centenas de milhares de pessoas. Principalmente a febre tifoide, gente, ela dá por causa de cadáveres jogados ao lento no meio da natureza, deixa ele se decompondo lá em cima da natureza, cresce uma mosca horrorosa lá dentro deles e ela pica o ser humano e dá uma doença horrorosa, que é essa febre tifoide, que ela mata, se não for cuidado o indivíduo imediatamente, 40 graus de febre leva à morte tranquilamente, sem nenhum respaldo, tá certo? É isso. Então, vou enviar para vocês esses 2 textos, certo? Que vocês receberão aí, e junto com esses 2 textos, vocês também receberão essas questõezinhas aqui, olha. Querendo saber, certo? Olha aqui, eu dei para vocês, né? Você concorda com o trecho que negro e branco, pobre, se parecem, mas não são iguais? Olha, que negro e branco, pobre, se parecem, mas não são iguais? É uma perguntinha que fica no ar. Será se são iguais? Será se eles se parecem? Será se eles são realmente iguais? Então, preste atenção aí se isso é verdade, tá bom? E aí vocês me digam, conversem comigo, escrevam as respostas bem bonitinha, ou vocês peguem aí no material de vocês, certo? Aqui dentro do Google, certo? Do Google, como vai aparecer aqui, ó, você pode pegar aqui, ó, dentro dele, quando você abre, ele vai ter uma série de ferramentas, entre eles esse aqui, ó, documento. Você pode clicar nele, quando você clica que ele abre, ele já vai chamando para você a possibilidade de você, ó, em branco. Quando você pegar um em branco, ó, não vou abrir os que eu já tenho feito, não, que é um desaforo, né? Eu pego uma coisa que eu já fiz para mostrar a você. Então, você vai colocar aqui, ó, atividade, tá vendo? Você só digita, ó. Aí, data, né? Do dia 16 de... Eita, ficou errado aqui, ó. Atividade do dia 16 de setembro
de 2021. Aí, português 1. Desculpa. Português 2. Aí, coloca seu nome completo aqui, nome. No meu caso, Rita Vital. Aí, turma e série. Dá um espacinho para você colocar série. Tá certo? Aí, logo em seguida, você coloca a resposta das questões. Respostas das questões que foram refletidas. Certo? E aí você começa tracinho, aí você coloca a resposta, aí 2 tracinhos e assim por diante. Compreenderam? E aí é só você fechar, que ele já vai aparecer lá dentro, ó. Quando você fecha, ele já vai aparecer lá dentro da parte lá que você tem que responder, tá bom? Um cheirão, um abraço e boa aula para vocês, tá certo?